Amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 7 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde. Mas quem anda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Glória a Deus. Veja que interessante esse texto, que é a continuação do capítulo 2, onde nós estamos expondo, a carta de 1 Pedro, essa epístola que é um pouco diferente das demais, porque você vai ver todas as epístolas de Paulo, ela segue uma linha lógica, e nessa não. O argumento de João, ele vai se dando de forma espiral, então ele vai crescendo. E olha só que interessante nós falarmos nessa noite a respeito de vencer o maligno, daqueles que realmente conhecem a Deus, daqueles que realmente andam com Deus, aqueles que de fato amam. Veja que o mandamento é esse, amar, esse mandamento que ele vinha falando tanto: vocês devem obedecer, vocês têm que obedecer. Aquele que obedece é aquele que conhece a Deus. Mas João, qual que é esse mandamento que você está falando? Agora nesse texto ele deixou claro que o mandamento é o amor, e nós vamos entender mais profundamente. Vocês que já sabem que essa carta foi escrita ali no finalzinho do primeiro século, sabendo que de fato foi João que escreveu, já os pais da igreja já falavam isso, sabendo também que desde o capítulo 1 ele está combatendo as heresias que estavam surgindo, que veio se tornar no século 2 o gnosticismo. Então ele ainda está apologeticamente ensinando a igreja como reconhecer esses falsos, e como reconhecer se você mesmo é de fato um filho de Deus, alguém que foi salvo. Quer saber se você é um filho de Deus? Leia 1 João, acompanhe as pregações, veja no YouTube aquelas que a gente já postou, aquelas que já passaram, assim como essa também, se Deus permitir, vai estar no YouTube para todos estarem vendo. E também, com a permissão de Deus, nós finalizaremos, e você vai ter lá no YouTube um livro inteiro da Bíblia no canal da igreja para estar estudando, acompanhando em comunhão e oração com os irmãos. Que ótimo isso, O privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos em comunhão com Ele, assim como Ele nos ensinou. João nos ensinou no capítulo 1, que aquele que realmente está em comunhão com Deus, ele está em comunhão com seus irmãos. Aquele que diz que está na luz, então ele tem comunhão com a igreja, ele anda com a igreja, ele deixa claro que o que ele está falando não é nada que ele não tenha visto, mas pelo contrário, ele viu, ouviu, esteve de perto, a sua mão tocou no nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está ali falando do seu testemunho, do testemunho a respeito de Jesus. Veja que interessante isso. Nós também vimos no capítulo 1 ainda, que foi a segunda pregação, de como reconhecer então esses nossos irmãos, como reconhecer esses que dizem estar na luz, como reconhecer aqueles que de fato adentram a igreja, estão na igreja, muitos são líderes e outros fundam igrejas até hoje, mas como saber se esse pensamento deles, se essa ideia que eles estão pregando é verdadeira? Porque a gente vê que hoje em dia, mais talvez do que no passado, por conta da quantidade de pessoas que há no mundo, tem surgido todos os dias, todos os anos, um monte de ministérios que se intitulam a Igreja de Cristo, mas aí você vai, cada um parece que tem uma ideia diferente. Mas como assim? Se Deus é um só, se Cristo é um só, se a salvação é uma só e está em Cristo Jesus, como pode ter tantos ministérios e tantas maneiras diferentes? Pois essa é uma boa pergunta, que a Bíblia nos esclarece, que o conhecimento da palavra nos esclarece, porque a partir do momento que você tem esse conhecimento teológico, porque no capítulo 1, João está ali falando de teologia pura,
de teologia pura. Então, se você tem esse conhecimento, você sabe identificar a si mesmo e também aqueles que estão ao seu redor, aqueles que levantam o ministério, que se chamam de pastores, muitos que se chamam de apóstolos. Veja que interessante, João nessa época era o último apóstolo a estar vivo. E a gente sabe que 12 apóstolos mudaram completamente a história do mundo. Jesus ensinou 12 homens só. Ele ensinou esses 12, colocou de liderança. Esses 12 homens transformaram o mundo daquela época. Ou melhor, viraram ele de cabeça para baixo, porque eles eram chamados de perturbadores. Eles eram os perturbadores. Por onde passava, eles estavam trazendo ali desavenças entre as crenças. E hoje nós temos no nosso país cerca de mais de 80 mil apóstolos que não transformam nem a rua da casa. Como que 12 apóstolos transformaram o mundo e mais de 80 mil apóstolos no Brasil não conseguem transformar uma nação. Não é transformar o mundo, uma nação, porque de fato não existe apóstolo nos dias de hoje. Essa é uma mentira. Não existe ministério apostólico nos dias de hoje. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você sabe quem são os verdadeiros líderes e quem não estão. E esses diziam que eram tão santos naquela época que nem pecado tinham. Esses homens diziam que nem tinham pecado mais neles. E depois que eles conheceram Jesus, a vida foi completamente transformada, já tem até o corpo glorificado, né, como nós poderíamos dizer nos dias de hoje. E outra, eles dizem que não só não tem pecado neles, como eles não cometem erro nenhum, falha nenhuma. E João deixa claro que esse é mentiroso, que ele não conhece a Deus, ele não anda na luz, ele engana a si mesmo, e mais, ele está dizendo que Deus é mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que nós só podemos agora ser realmente filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Então, como que esses que não fazem parte da igreja, ou esses que não andam segundo o ensino dos apóstolos, os apóstolos verdadeiros, chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo, como que se não segue essa mesma doutrina apostólica, podem se chamar de igreja? Pode dizer que é uma congregação dos santos, né? Que é de fato segundo a Bíblia. Mas cada um tem a sua interpretação. João deixa claro que não, que deve ser feito como foi feito desde o começo. Hoje nós vamos entender mais isso daqui, que sempre foi feito assim e nós temos que continuar. Muitas pessoas querem novidades. O João ele só vai ensinar o que ele viu desde o começo. Eu estive com ele desde o começo de Jesus, aquele que era no princípio, ele já começa dizendo. Então no capítulo 1 nós deixou claro isso daí. Mas no capítulo 2, quando a gente adentramos na terceira pregação, nós vemos o apóstolo João com um tom mais emocional, não emocionalista, um tom mais emocional. Alguém que está falando de teologia, alguém que está ensinando a palavra de Deus, mas que também agora se dirige a eles de maneira diferente, que foi a pregação de domingo passado, que vocês podem acompanhar comigo aí no capítulo 2, versículo 1, para a gente dar uma revisada. Amém? Glória a Deus. Veja, o primeiro versículo ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Veja como agora ele fala num tom pastoral. Essa ideia de filhinhos é como a imagem do pastor falando para a sua igreja. A identidade do pastor que trata a igreja como filhos. E na verdade a tradução aqui, a palavra original, a tradução seria crianças. Mas daí o tradutor, para dar uma interpretação melhor para nós, colocou como filhinhos, que é uma ideia de pai falando a filhos. Não porque são jovens ou porque são velhos, hoje nós também vamos entender isso, mas por causa do coração, o amor de João, um tom pastoral, um coração pastoral por aquela igreja. Ele diz: eu escrevi, eu estou dando essa carga teológica para vocês se lembrarem das palavras, se lembrarem do evangelho que lhes foi pregado, e que isso é suficiente para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês são humanos, vocês vão cometer alguns erros. Não é normal na vida de um cristão viver pecando, mas quando você pecar, saiba que você ainda tem esperança, que você pode ser perdoado através do sacrifício de Jesus Cristo. E é isso que ele fala no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 2. Diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados
de todo o mundo. Entendemos esse versículo que é muito questionado por muitas pessoas. Jesus é a propiciação. Deus está irado com o homem. Propiciação significa aplacar a ira. Então Jesus Cristo foi o sacrifício vivo para a ira de Deus estar sobre ele e ser aplacada sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus, ele é o único intercessor. Não existe Maria, nem João, nem Pedro, nem pastor, nem apóstolo, nem papa, nem padre, nem bispo que seja o intercessor. Só Jesus é o justo, que é propiciação pelos nossos pecados. Só Ele é o nosso intercessor. E não só pelos nossos que estamos aqui, mas também pelos cristãos que estão no mundo todo, pessoas do mundo todo. Não somente essa igreja, mas as igrejas que Ele salvou, pessoas do mundo todo. Não todas as pessoas do mundo, mas pessoas do mundo todo. Glória a Deus. O versículo 3 diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Então a prova de conhecer a Deus, de andar na luz, de viver com Cristo, de ter intimidade, koinonia, você lembra dessa palavra? Comunhão, ser íntimos, estar completamente comprometidos com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, é de fato obedecer. A prova do amor a Deus é obedecer os mandamentos. Versículo 4 ele diz assim: aquele que diz eu conheço, alguém que roga para si mesmo que conhece, certo? Mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Veja que sentença duríssima. Eu creio, sim, eu creio em Jesus. Tá, você vai no culto? Não vou. Tá, mas você lê a Bíblia? Não leio. Você ora? De vez em quando até ora. Tem até uma Bíblia aberta ali no canto. Mas você obedece o que está nela? Não, na verdade eu não consigo entender o que está escrito ali. Tá, mas então como é que você diz que crê numa coisa que você nem lê? Não, uma coisa que você nem conhece? Eu creio na Bíblia, mas eu não conheço o que está escrito ali. Então como é que você diz que crê? Veja que essa pessoa que diz que conhece, mas não obedece aos mandamentos do Senhor é mentirosa. E a sentença é dura, é mentiroso e a verdade não está nele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então Jesus não está nessa pessoa. O Cristo, Filho do Deus vivo, não está nessa pessoa. Não está, simples assim. Versículo 5 diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, ou está sendo aperfeiçoado em alguma outra tradução. Dessa forma sabemos que estamos nele. Como sabemos que estamos nele? Se nós obedecemos os mandamentos, se nós de fato obedecemos a palavra, não é obedecer perfeitamente, porque ele já deixou claro no capítulo 2, versículo 1, que se alguém pecar, nós, a igreja, temos um intercessor, um advogado, certo? Mas aquele que se esforça, que está crescendo em santidade, aquele que está aprendendo e aplicando na sua vida, com as suas limitações, com os seus pecados, com as suas tentações, com as suas falhas, mas está progredindo na fé, esse é o que de fato tem o amor de Deus aperfeiçoando ele. Lembra que a gente compartilhou o versículo que diz: aquele que começou boa obra em vocês, estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai terminar. Então de fato Deus começou boa obra, esse amor de Deus está nos aperfeiçoando a cada dia, e um dia aquele que começou a obra e que não abandona as obras, ele irá terminar. Então teremos um corpo glorificado e faremos a vontade de Deus nessa terra ou lá no céu, assim como nossos irmãos fazem perfeitamente. Glória a Deus. Dessa forma sabemos que estamos nele, dessa forma sabemos que estamos na luz, dessa forma sabemos que o conhecemos. Versículo 6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E de fato Cristo Jesus, o nosso Senhor, Deus que se fez homem, 100% Deus e 100% homem, ele veio à terra, viveu entre nós. Isso é comprovado. Jesus existiu, Jesus viveu. A arqueologia, a história prova a existência desse homem. Historicamente é comprovado também a ressurreição de Jesus, não cientificamente. Cientificamente teria que levar Jesus no laboratório, matar ele na cruz e ele depois de 3 dias ressuscitar. Isso não tem como fazer, Mas historicamente é comprovado. Os testemunhos históricos comprovam que existia um homem chamado Jesus, que viveu em Nazaré, que fez muitos milagres, que foi morto e ressuscitou e foi visto por inúmeros dos seus discípulos, a qual a Bíblia diz
que em torno de mais de 500 pessoas. Mas fora da Bíblia também tem muitos testemunhos, Flávio José, os pais da igreja, muitas outras pessoas que de fato nos comprovam a existência de Jesus. Então, ele veio, andou de uma maneira, e João está falando aqui no versículo 6 do capítulo 2, que aquele que então afirma que permanece nele, que é um cristão verdadeiro, que é convertido, que crê em Cristo, que ama a Deus, deve andar como ele andou nessa terra. Está falando do cabelo, da barba, do estilo, da roupa? Obviamente que não, mas deve seguir os mandamentos e ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: façam como eu fiz. Agora vocês já sabem dessas coisas, e vocês serão felizes se a praticarem. Tiago também diz assim: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Porque aquele que ouve, mas não pratica, ele engana a si mesmo. Tiago diz: é como alguém que olha a sua própria imagem no espelho e vira as costas e rapidamente já esquece. Dificilmente acontece isso com alguém, mas muitas pessoas vêm aos cultos, frequentam a igreja, fazem parte da igreja, pode tocar no louvor, dizer que é pastor, teólogo, que é mestre, que é líder, vice-querubim, não importa. Se não anda como Jesus andou, não o conhece, não permanece nele. Não é ser perfeito, mas ser cristão significa pertencer a Cristo, escravos de Cristo, significa que nós imitamos a Cristo, que nós somos pequenos Cristos. Então o mundo vai nos reconhecer pelo amor que nós temos uns pelos outros, obedecendo a palavra do Senhor. E agora, nessa segunda parte aqui do capítulo 2, a quarta pregação da exposição desse livro, nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Qual é esse mandamento? Como ele se desenvolve? Porque ele disse que é um mandamento, não é um mandamento novo, mas daí ele disse que é um mandamento novo. Tá, João, mas é ou não é um mandamento novo? Para quem que ele está falando? Para os pais? São os mais velhos? São os pais daqueles que estão na igreja? Quem são? São crianças, são filhinhos, são para os jovens, cada um uma repartição diferente? Hoje nós vamos entender tudo isso e por que João escreve dessa forma. E por isso o título dessa pregação é: O amor é a lei. O amor é a lei. Acompanhe comigo então, desde o versículo 7 no capítulo 2 de João, a pregação de hoje, esses versículos que vão do versículo 7 até o versículo 14, parte a parte, trecho a trecho, para que nós venhamos absorver a santa e sagrada Escritura do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim no versículo 7: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo. Tá bom, João, eu estou entendendo, eu entendi até aqui que nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor, que nós devemos andar como Ele andou. Mas então qual é esse mandamento? Mas olha que interessante aqui, ele já começa num tom mais carinhoso ainda, mais profundo. Agora ele chama esses irmãos de amados. Antes ele chamou de filhinhos, agora ele diz amados. Eu estou ensinando teologia para vocês, eu estou lhes pregando o Evangelho, eu estou lhes escrevendo os mandamentos do Senhor, porque eu amo vocês. É isso que João está falando aqui. Eu amo vocês de tal maneira que eu estou expondo as Escrituras para vocês. Eu amo vocês tanto que eu não quero que vocês caminhem nessa vida, ou passem dessa vida para outra vida sem ter um conhecimento profundo e verdadeiro e real da Santa e Sagrada Escritura, de quem é Jesus. Então, amados, o que eu venho fazer aqui para vocês não é trazer coisas novas. Muitas pessoas querem coisas novas, querem novidades. Eu cansei de ir na igreja, cansei de ir no culto, é a mesma coisa, eu vou desde pequeno, é aquela coisa, a oração, o louvor, oração, pregação, oração, e vai embora. Eu estou cansado dessa mesma coisa. A igreja tem que inovar, a igreja tem que inovar, tem que fazer coisas diferentes. Não. Eu não venho, se algum dia eu disser para vocês que eu vim trazer um ensinamento novo, corro, deixe eu sozinho aqui dentro, tampo os ouvidos, escuto o que vem pela frente, se for a mesma bobagem, vai embora. Porque eu como pastor e você como cristão não devemos ensinar nada novo para as pessoas. João aqui, que era o último dos apóstolos, que tinha contato com Deus, ele foi para a ilha de Pátimos, foi levado ao céu pelo um anjo e tem a visão do Apocalipse, escreve esse livro e ele vem dizer assim: tá, mas eu não tenho nada novo para acrescentar nos mandamentos do Senhor. Não tem nenhum mandamento novo que eu tenha que passar para vocês. E ele continua o mesmo versículo dizendo assim: mas um mandamento antigo
que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Ele está falando que eu estou falando para vocês aqui, o que eu vou expor para vocês agora é nada mais que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem que vocês ouviram desde o começo. Se você é de fato um cristão, o que ele vai falar aqui não é nada novo para você. João ele escreve para alertar aquela igreja, porque muitos estavam pensando assim, tá, mas agora adentraram homens dentro da igreja, adentraram líderes dentro da igreja, pessoas que se diziam que tinham uma comunhão com o Senhor, que andavam com o Senhor de uma maneira diferente que os apóstolos pregaram para nós, de uma maneira diferente. Não, eu tenho o meu jeito de servir a Deus, né? Servir a Deus, conhecer a Deus é só através do conhecimento. Tá, mas João está dizendo que não é simplesmente assim. Mas então aquela igreja começou a pensar assim, tá, mas são tantas coisas diferentes, os apóstolos nos falaram uma coisa, agora estes homens estão nos falando outra. Será que realmente nós somos salvos? Será que realmente nós temos comunhão com Deus? Será que realmente é isso que Jesus falou, que Jesus ensinou? Daí João deixa eles mais calmos, vem assegurar a salvação desses irmãos. Ele diz, mas um mandamento antigo. Então esses caras que estão falando coisas novas aí, eles nem andaram com Jesus para arrogar autoridade para si mesmos, que eles podem interpretar a Bíblia, as palavras de outra maneira, assim como muitos dizem hoje, mas cada um tem a sua interpretação. Mentira, mentiroso, ideia maligna, satânica. Nós não temos que ensinar nada novo, é um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, vocês conhecem, vocês sabem, é a mensagem que lhes foi pregada, é a mensagem que vocês ouviram. É isso que eu venho passar para vocês. Em João, na segunda carta de João, do capítulo 1, do versículo 5 e 6, João diz bem assim, ó, olha só que interessante. Agora, 2 João, capítulo 1, versículo 5 e 6. Agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, ou que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é esse, que vocês andem em amor. Olha só, 3 pontos aqui interessantes que ele fala. O mandamento não é nada novo, é o que vocês têm desde o princípio, vocês já conhecem, amem uns aos outros. E o que é amor? Amor é andar em obediência. E o que é andar em obediência? Andar em amor. Se você ama os seus irmãos, se você ama a Deus, você obedece. Você obedece os mandamentos do Senhor. E a obediência a Deus é a prova do amor, é a prova que você anda em amor. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Depois das repartições as consequências do amor de Deus nas nossas vidas. Eu não vim trazer para vocês nada novo. Se a pessoa diz que está cansado da igreja, ou que a igreja precisa inovar, porque são coisas antigas, eu tenho uma palavra para vocês. Eu tenho a palavra de Deus aqui para vocês, que nem muitos dizem aqui, ó. Nada novo. O que eu tenho para passar para vocês é o que é desde o princípio. Não que eu não erre, não que eu sou infalível na pregação do Evangelho, mas que Deus me dê graça e derrame a misericórdia dele sobre a minha vida, de maneira que jamais, não só a minha vida, mas também quando vocês jamais, a gente venha inventar coisas a respeito da palavra para tentar impressionar as pessoas. Hoje eu tenho uma coisa nova aqui para vocês. Não. O mandamento é o mesmo, desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. O amor é a prova da obediência a Deus, é a prova de que você conhece a Deus, que você anda com Deus e que você está na luz, assim como Ele está na luz. Amém? Versículo 8, ele diz assim, a primeira parte: no entanto eu lhes escrevo um mandamento novo. Tá bom, João? Mas que contradição é essa? Você disse que não era um mandamento novo que você escrever. Agora você diz que é um mandamento novo que você vai escrever. Essa aparente contradição, ela é proposital. Porque amar o próximo com a si mesmo, amar uns aos outros, já era lá desde o Velho Testamento. Se você lê a Bíblia desde o começo, você vai ver que não era novo. Amar o próximo, amar os outros. Até quando vem questionarem, quando o mestre da lei vem questionar Jesus, qual é o maior mandamento? Ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse: ame o próximo como a ti mesmo. Então, amar as outras pessoas, amar o próximo, já era um mandamento. Mas por que João então diz aqui que ele vai escrever um mandamento novo, se é o mesmo, o amor? Como assim o amor é um mandamento antigo e é um mandamento novo?
João capítulo 13, versículo 34, para que você consiga entender um pouco melhor por que essa contradição, essa aparente contradição feita de maneira proposital por João. João capítulo 13, lá no Evangelho de João, acompanhe no projetor, capítulo 13, versículo 34 diz assim, olha que interessante a maneira que Jesus se expressa: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Entenderam agora por que é novo? Entenderam por que este mandamento é novo? Porque no passado nós deveríamos amar uns aos outros, ou melhor, os judeus, o povo hebreu lá do Velho Testamento, eles já tinham esse mandamento de amar uns aos outros, mas quando Jesus vem, Ele ensina a maneira que Deus realmente quer que a gente siga, que a gente viva. Ele é o amor encarnado, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que nos amou, e agora Ele diz assim, sim, é para vocês amarem uns aos outros, mas não como vocês estavam fazendo antes. Vocês devem amar com o meu exemplo, da maneira que eu amei. E qual foi a maneira que Jesus amou? O limite do amor de Jesus foi quando? O limite do amor de Jesus foi a morte. Jesus amou-nos até a morte. Então não tem como você dizer que ama demais, não tem como você dizer que amou demais. Ah, mas o meu erro foi amar demais, como muitas pessoas dizem aí fora. O meu erro foi que eu me entreguei demais, eu amei demais essa pessoa. Isso é mentira. Amor verdadeiro é o amor de Deus, o amor bíblico, o amor segundo o Criador. E Jesus diz aqui, vocês já seguem esse mandamento, mas vocês distorcem ele, vocês estão fazendo errado. Esse mandamento é antigo, mas agora depois de Cristo, João pode falar bem assim, mas eu tenho um mandamento novo para dar a vocês. Mas não novo porque é outro mandamento, mas porque Jesus ressignificou esse mandamento, que já era seguido. Ame o próximo como a ti mesmo. Tá, eu vou amar como eu me amo. Não, agora é para amar como Jesus amou, é amar da maneira que Jesus amou. Por isso é um mandamento antigo e é um mandamento novo ao mesmo tempo. O texto continua dizendo assim, o qual é verdadeiro nele e em vocês, na segunda parte do versículo 8. É verdadeiro esse amor, esse mandamento é verdadeiro em Cristo Jesus. Ele é a manifestação do amor, Ele é a prova perfeita de como nós devemos amar uns aos outros. Ele nos ensinou, lembra do versículo 6? Aquele que diz que permanece nele deve andar como Ele andou. Então nós devemos amar como Ele amou, e isso é verdadeiro, isso é real, isso é genuíno, isso é original, tanto em Cristo. Ele é amor, Deus é amor, Cristo é a manifestação do amor, e é também verdadeiro em nós, está nas nossas vidas. João capítulo 6, versículo 65, para vocês entenderem esse jogo de palavras que ele fala sobre ser verdadeiro, que verdadeiro significa real, genuíno, original, né? João capítulo 6, versículo 55 diz assim: vocês lembram que Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, a galera comeu, ficou feliz da vida, Jesus começou a pregar, a galera já queria dar no pé, porque na hora do cafezinho todo mundo gosta da igreja, na hora do lanche, da cesta básica, todo mundo gosta da igreja, né? Mas quando começa a pregação e ela começa a doer, não duras são essas palavras, Senhor. E por que eles falavam isso? Mais à frente, se você ler o capítulo 6 de João, porque Jesus disse isso. João capítulo 6, versículo 55: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus estava falando para eles: se vocês querem ter o reino do céu, se vocês querem ter parte comigo, comunhão comigo, vocês devem comer a minha carne e beber o meu sangue. Eles se escandalizaram. Como assim canibalismo? Comer a carne de um homem, tomar o sangue desse homem? Jesus estava falando da ceia, né? O pão sem fermento e o vinho, né? Mas eles ainda não entendiam e se escandalizaram quando ouviram Jesus falando isso. Jesus estava no meio da pregação, da explicação, e muitos já deram no pé e correram embora. Então veja, a carne de Cristo é a verdadeira comida. Tá, Jesus, mas o feijão e arroz que eu como em casa não é verdadeira comida? Não era isso que ele estava falando, obviamente, né? Mas é que o que realmente nos alimenta, o que realmente nos mantém, são as coisas espirituais, é o alimento espiritual, é fazer a vontade de Deus, é amar uns aos outros, porque senão você anda como um morto. Mas se de fato nós andamos dessa maneira, esse mandamento novo é verdadeiro tanto em Cristo, ele é verdadeiro em Cristo, mas agora você analisa a tua vida se ele é verdadeiro em você.
Porque João está falando aqui para a igreja, para cristãos, para crentes genuínos do nosso Senhor Jesus Cristo, que podem se analisar e dizer: não, é verdadeiro. Eu tenho falhas, eu tenho pecado, mas eu corro sempre para os pés de Jesus. Eu corro sempre de volta para a igreja. Eu permaneço com os irmãos, eu permaneço em comunhão, eu ando na luz, eu ando com Cristo, eu sei quem eu sou e sei quem Ele é em mim, e sei qual é o sacrifício dele. Então, de fato, verdadeiramente esse amor está sendo desenvolvido, esse amor está nos aperfeiçoando, ele está em nós. Veja só, Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, quem conhece um pouquinho da Bíblia, e vocês que são grandes estudiosos da Palavra de Deus, sabe que Mateus no capítulo 5 é o começo do Sermão do Monte, onde Jesus sobe o monte e começa a ensinar as bem-aventuranças, e ele vai seguindo e dura até lá no capítulo 7, o Sermão do Monte. Então vai de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus começa a dar instruções a respeito de como nós devemos viver, e olha como era no passado a manifestação de amor, e olha como é a manifestação de amor agora segundo Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48 diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Entenderam? É um mandamento antigo: amem uns aos outros. Mas é um mandamento novo, porque é segundo a ótica de Cristo, segundo o sacrifício de Cristo, segundo o caminhar de Cristo, segundo Cristo nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Lembrando que nós mesmos éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Como nós podemos então agir diferente de que Cristo agiu? Se Ele nos perdoou, como que a gente quer ser os piradinhos que não quer perdoar as pessoas? Quer ser o justiceiro, o rebeldinho da igreja? Não, mas eu tenho uma comunhão com Deus, esses caras estão tudo velhos, isso daí já 2000 anos fazendo essa mesma coisa, eu tenho que fazer de um jeito novo. Não, é o mandamento antigo segundo a ótica de Cristo, segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo ali, sigam comigo, o mesmo versículo, o mesmo trecho ainda. No entanto, vou ler desde o começo para vocês entenderem. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Agora ele vai dar a explicação. Por que isso é verdadeiro em Cristo em nós? Qual é a prova que isso é verdadeiro em Cristo em nós? Pois as trevas já estão se dissipando e brilha a verdadeira luz. Tá, pastor, mas como que João pode dizer isso? Há 2000 anos atrás eles sofriam perseguições, eles eram mortos. E como que você, pastor, pode dizer isso, sendo que nós estamos no meio de uma pandemia, mais quase 300 mil mortos só no nosso país, pessoas morrendo, sofrendo, perdendo seus familiares, e você diz que as trevas estão se dissipando, quando que eu olho para fora e vejo só coisa ruim? Mas aí é porque você não está olhando pela ótica de Cristo. A tua cosmovisão, a tua visão de mundo não é uma visão bíblica. Por isso que muitas pessoas estão apavoradas, estão perdidas, estão sem saber o que fazer, porque não tem a ótica de Cristo. Porque quem realmente vê como a Bíblia nos expõe, não estou falando de irresponsabilidade, um irresponsável que não se importa com nada, mas alguém que vê que todas essas coisas estão se acontecendo porque Jesus Cristo na cruz do Calvário venceu a morte, venceu as trevas, e essas trevas estão se dissipando. Até o dia da vinda dele, essas trevas estão se dissipando. Mas os dias são maus, pastores. Pastor, você diz que as coisas vão piorar. Como é que você está dizendo que as trevas estão se dissipando? Cristo já é vitorioso, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele já reina e governa todas as coisas. É plano de Deus nós passarmos por todas essas coisas, é permissão de Deus nós passarmos por todas essas coisas. A igreja sai triunfante como tem saído há 2000 anos, nós continuaremos triunfantes, porque em Cristo Jesus nosso Senhor,
Cristo Jesus, nosso Senhor, é a luz que brilha e vence, está dissipando, destruindo as trevas. João capítulo 1, lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 4 ao 9, diz assim. João capítulo 1, versículo 4 ao 9, diz assim: nele estava a vida, esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Vocês sabem que é o João Batista, né? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E vocês sabem que João estava falando acerca de Jesus. João Batista, né, que não é o mesmo que escreve aqui os evangelhos. João, que escreve o evangelho e as cartas de Apocalipse, é João apóstolo. Ele dá testemunho acerca de João Batista, que foi o último profeta, o último dos grandes profetas. Ele vem para preparar o caminho do Senhor, e ele não era a luz. Ele veio para apontar para a luz, para dizer quem é a luz. Esse é o nosso ministério, irmãos. Nós temos que apontar para Cristo. Muitas vezes a gente acha que tem que fazer coisas grandiosas e mirabolantes lá fora, que na verdade sim, mas comece com o simples, aponte para Jesus. Lembra que a gente citou aqui João no capítulo 6, sobre a multiplicação, sobre a carne de Jesus ser a verdadeira comida e o sangue ser a verdadeira bebida? Lembre-se que quando aquele povo não tinha o que comer, André veio e disse para Jesus assim: não, tem aqui um garotinho que tem alguns pães e alguns peixes. E também André, que é só citado 2 vezes na Bíblia, o apóstolo, ele leva Jesus até Pedro, que vem se tornar o líder da igreja. Eu não sei como resolver os seus problemas. Jesus, eu não sei como é que a gente vai resolver esse problema aqui. Povo, eu não sei como vocês vão ser alimentados. Eu não sei como Pedro vai se tornar um apóstolo. Eu não sei como a sogra de Pedro ia ser curada. O André não sabia de todas essas coisas, mas eu conheço um homem que sabe. Então eu vou levar eles até vocês. André, ele é citado 2 vezes, deve ter feito grandes coisas, curado, expulsado demônio, ressuscitado mortos, mas na Bíblia é citado 2 vezes esse apóstolo. E é um homem que leva as pessoas até Jesus. É um homem que não sabe como solucionar os problemas das pessoas, mas mostra que realmente pode. A luz que brilha nos nossos corações, das nossas vidas, é Jesus. Essa luz que brilha está dissipando as trevas, é a verdadeira prova de que Jesus é real, que Ele nos ama e que nós amamos Ele, porque isso está sendo aperfeiçoado. Nele está sendo aperfeiçoado em nós a cada dia. O que nós devemos andar e fazer é olhar para Cristo, andar como Ele andou, viver como Ele andou. O cristão verdadeiro entende qual é o mandamento. O mandamento é amar como Cristo amou. Por isso é um mandamento antigo e também é um mandamento novo, porque Cristo ressignificou o amor, que Ele só amava os amigos, só cumprimentava os irmãos, só cumprimentava quem era do povo judeu. Não, ame o seu inimigo, ame as pessoas que te maltratam, ame, não ature, não é aturar, não é aceitar, é amar. Não é aceitar tudo o que a pessoa te faz. Amor não é aceitar. O amor tudo suporta, não tudo aceita. Muitas vezes pastores têm usado esses textos de amor para tratar de problemas familiares, de mulheres que apanham dos seus maridos. Não, você tem que orar por ele, você tem que amar ele, você tem que amar, é óbvio, isso é mandamento. Você tem que orar por ele, ore também por ele que persegue. Ore, vai lá na delegacia, registra o BO, coloca na cadeia, permaneça em oração e amor. É isso. A lei tem que ser cumprida, não tem nada de orar e amar e deixar impune. Pelo contrário, amor tudo suporta, passa por isso, mas não aceita continuar nessa condição. Suportou, apanhou uma vez, suportou, eu amo, eu vou orar, mas lá na cadeia. As consequências têm que ser cumpridas. Dei um exemplo aqui, que hoje é muito polêmico, essa questão de falsos pastores aí, protegendo abusadores, e é a grande verdade aí, porque eles são também abusadores, né? Mas que vem distorcer a palavra de Deus, dizendo que tem que amar de qualquer maneira. Não, você tem que amar e aceitar tudo. Mas a primeira coisa, quando eles são confrontados, eles amaldiçoam. Você não precisa amar então. Não, daí toca da igreja, é a minha igreja, é as minhas ovelhas, é a minha congregação, já não é mais de Deus. Não, é amar segundo Jesus amou, não segundo o pensamento, a maneira que o mundo acha.
O meu erro foi amar demais. Não, você nem sabe o que é amor, você nunca amou. Você não sabe o que significa isso. Agora, quer saber o que é amor? Olhe para a cruz do Calvário. Veja a luz de Cristo brilhando através da Santa e Sagrada Escritura, da pregação genuína do Evangelho. Aí você vai saber o que é amor verdadeiramente. Olhe para Cristo e você vai saber a maneira de andar. Jesus não andava sozinho, Jesus andava em comunidade. Escolheu 12 e viveu com esses 12. Escolha uma igreja bíblica e viva com esses irmãos. Ande em comunhão com esses irmãos. Isso é realmente seguir os mandamentos do Senhor. Esse sim realmente conhece a Deus. Mas olha só que interessante o versículo 9 do capítulo 2. Agora ele vai de novo falar o que ele falou. Ele vai usar as mesmas palavras que ele usou no versículo 4 e no versículo 6. Aquele que afirma, ou quem afirma. Olha só que interessante. Sigam comigo aí no versículo 9 do capítulo 2. Quem afirma estar na luz. Tinham pessoas já naquela época que rogavam para si mesmos conhecer a Deus, que rogavam para si mesmos ter comunhão com Deus, que rogavam para si mesmos ser cristãos verdadeiros. Sim, eu creio, você encontra também essas pessoas nos dias de hoje. Sim, eu creio, eu estou afastado da igreja, mas não de Deus. Eu estou afastado dos irmãos, mas não de Jesus. Mentira, isso é mentira, isso não é verdade. Porque nós já vimos no capítulo 1 que quem está na luz, que anda na luz, tem comunhão com quem? Com seus irmãos. Anda com seus irmãos. Está vivendo em comunidade, em intimidade, em comunhão, em koinonia. Agora tem pessoas que rogam, ainda ele vem. Você lembra que o argumento de João me esqueci a palavra agora? Aspiral. Graças a Deus, a Drica tem uma boa memória. O argumento de João é aspiral, então ele volta lá no argumento inicial e aumenta esse argumento, ele se aprofunda nesse argumento, assim como ele repetiu algumas vezes aqui. Há pessoas, já havia pessoas e ainda há nos dias de hoje pessoas que afirmam estar na luz, mas ele continua o versículo 9 dizendo assim: mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Simples assim. Há pessoas que afirmam estar na luz, que afirmam viver com Deus, que afirmam conhecer a Deus. Não, eu tenho minha comunhão com Deus, eu oro em casa, eu sinto o poder de Deus, a presença de Deus em casa, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, se é coisa antiga, coisa velha, eu tenho um jeito novo. Não. João diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Daí você vai dizer assim: tá, mas eu não odeio ninguém. Pelo contrário, eu não gosto de ficar junto, não me dou muito bem com a igreja, muitas pessoas, eu não gosto de participar das reuniões, eu tenho meus afazeres e pá. Eu não odeio aquela gente, eu até oro por eles, mas eu não consigo ficar junto com aquelas pessoas. Na verdade, muitos são até hipócritas, né? A gente vê lá na igreja, lá, os caras são um jeito dentro da igreja, do outro jeito fora, e você vai conversar com essas pessoas, é sempre a mesma conversa. Não, eu não odeio as pessoas, eu tenho um amor, eu tenho uma conexão com Deus, eu tenho uma comunhão com Deus, eu conheço a Deus, eu vivo com Deus, mas eu não quero viver junto com as pessoas, eu não quero fazer parte da igreja. Eu posso seguir de maneira diferente. Entendam uma coisa, irmãos, na Bíblia, quem ama segue os mandamentos. Quem segue os mandamentos está em comunhão, faz parte da igreja. Está em comunhão, vive em comunhão com os irmãos, vive em comunidade, vive em intimidade com os irmãos, cultua a Deus reunido como igreja. Quem não faz, odeia. É simples assim. Não tem meio termo na Bíblia. Quem ama, obedece. E é mandamento viver em comunidade, é mandamento cultuar a Deus. Quem não ama, odeia. É simples assim. Eu digo que conheço a Deus, eu digo que estou na luz, eu digo que faço parte da igreja celestial de Cristo, que na verdade você não precisa se reunir num lugar, todo mundo é igreja, eu sou a igreja. Isso é mentira. A pessoa só está escondendo os seus próprios pecados. A maioria está falando assim: me deixe pecar à vontade, me deixe pecar sozinho, eu não quero ser repreendido, eu não quero ajudar ninguém, não quero que ninguém venha se meter na minha vida. Isso não é comunhão, isso não é koinonia, isso não é andar na luz. Mas você diz que conhece, mas você odeia seu irmão. Você despreza o seu irmão. Sim, porque você despreza o teu irmão. O dia que você falta no culto, podendo vir no culto, podendo ter se esforçado mais vindo no culto, é a prova que você não ama os teus irmãos, porque você foi indiferente. Ah, mas eu não pude vir. Tá, mas e a tua presença? Ah, não, mas eu não tenho cargo nenhum na igreja. Tá, mas admoestar, repreender, auxiliar, dar um abraço no irmão, apesar que agora nós não podemos, mas estar próximos uns dos outros. É tua responsabilidade, não é de outro. Se você não vir, outro não vai fazer em outro lugar.
no teu lugar. É tua responsabilidade como é minha responsabilidade. Não, mas eu amo aquele povo. Eu só não consigo viver muito com eles, não tenho muita comunhão com eles. Eles pensam de um jeito, eu penso de outro. Não, mas você pode até se vestir diferente que eu. Mas a respeito da Bíblia, meus irmãos, a respeito de Cristo é o Senhor, acredito que você pensa como eu. Então, como você pode dizer que me ama, mas você é indiferente? Você não se importa, você não tem cuidado, você não vive com essas pessoas. Eu amo, mas amo de longe? É assim que Jesus amou? Jesus nos ama de longe? Não, Jesus nos ama de perto, tanto que enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós. Não é só viver perto de nós, viver dentro de nós. A manifestação de Deus está dentro de nós, a manifestação da luz de Cristo está dentro de nós. Ninguém vai precisar procurar Jesus em lugar nenhum, porque está dentro de nós. Dentro de nós. Mas eu amo meu irmão, mas sou indiferente com ele. Sou indiferente com a igreja de Cristo. Sou indiferente com as coisas de Deus. Para mim tudo certo, está tudo certo. Eu faço de qualquer maneira, eu ajo de qualquer maneira, eu vivo de qualquer maneira. O importante é eu ir uma vez por mês no culto. O importante é eu de vez em quando ir lá visitar os irmãos. O importante é eu ver os irmãos de 7 em 7 dias. O importante é que no culto eu estou em comunhão com os irmãos. Durante a semana eu tenho a minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus sonhos, eu tenho meus projetos, eu tenho minhas coisas. Não, você odeia seus irmãos. Você fala da boca para fora que ama teus irmãos, mas você odeia. A grande verdade é isso. Lucas capítulo 11, versículo 23 diz assim. Lucas capítulo 11, versículo 23 diz assim: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Entenderam? Não é, eu vou exemplificar para vocês. Aqueles que não andam conosco e dizem que fazem parte da igreja de Cristo, deste ministério, não, eu frequento lá com os irmãos, eu só não tenho aquela responsabilidade, eu não tenho aquela intimidade com os irmãos, e na verdade nem precisa ir todo dia também, né? O pastor quer que vá quase todo dia, não, mas não precisa, isso daí não é assim. Não é assim, não, eu conheço a Bíblia, não é assim, ó. Aquele que não está comigo é contra mim, Jesus falou. Não, mas não, eu creio em Cristo, eu amo com os irmãos mais de longe, não. E aquele que conosco não junta, aqui nesse ministério espalha. Pastor, você está dizendo que não existem outras igrejas? Não é isso, eu estou falando de pessoas, que muitas já passaram por esse ministério, e muitas vagam pelo mundo afora aí, que já passaram por vários ministérios, e dizem que fazem parte da igreja de Cristo, mas não se reúnem com a igreja de Cristo, cultuando a Deus, tendo pastores, líderes, assim como a Bíblia diz. Esses odeiam os seus irmãos. Isso é mentira. Tiago capítulo 4 versículo 17 diz assim: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É assim. Eu sei que eu preciso estar no culto, a palavra já foi pregada, eu sei que eu preciso ter responsabilidade, eu sei que diariamente eu tenho que pregar o evangelho, ler a palavra, orar, andar em comunidade, em comunhão com os irmãos, mas eu não faço dessa maneira, ou se faço de qualquer jeito. Não, você não ama teus irmãos, porque o amor que não demonstra, o amor, aquele que diz que ama, mas só da boca para fora, não ama realmente. Não existe na Bíblia aquele que ama, mas ama só de palavra, não ama de ações. Não, quem ama demonstra na prática. A demonstração do amor a Deus não é você vir no culto e cantar na hora do louvor: Senhor, nós te amamos. Não, é obedecer a Ele diariamente. A prova que você ama os teus irmãos e que você conhece a Deus é amar uns aos outros. A prova do amor é você andar uns com os outros, estar em comunhão uns com os outros. Não, eu amo a Deus, eu amo os irmãos, mas não se importa. Aí vocês podem analisar na vida de vocês se vocês se amam de verdade. Vocês têm conversado durante a semana uns com os outros? Nessa semana que nós não tivemos quase nenhuma reunião, vocês mandaram mensagem uns para os outros? Ou é só o pastor que tem que fazer isso? É só o pastor que tem que mandar? É só o pastor que tem que pedir como é que está? O pastor não merece nenhum pedido se está bem, né? A família do pastor não merece nada, né? Se está bem, se está vivo, se está morto, ninguém sabe. O que importa é eu continuar vivendo a minha vida. Mas eu vou no culto todo domingo, tá? Mas você pode vir em todas as reuniões, mas será que realmente você está vindo só por uma aparente obrigação, por legalismo, ou porque você ama realmente? Porque como que você só ama dessas paredes para dentro? Durante a semana você não manda uma mensagem para os irmãos. Durante a semana você não sabe nem como é que eles estão. Se estão vivos, se estão mortos. Essa semana eu fiquei refletindo, eu não vou mandar mensagem para ninguém, vou mandar só nos grupos. Não vou pedir para ninguém como é que eles estão. Vamos ver como é que é. E aí, se nós sentar, se tivesse uma conversa transparente, séria, sincera, vocês poderiam dizer sim, mandei para o pastor, mandei para os irmãos, os que são mais próximos de mim,
os meninos para os meninos, as meninas para as meninas, com todo o respeito. Não, sim, eu me preocupo, sim. Não só nos grupos, e às vezes nem no grupo, às vezes nem nos grupos. Então quem dirá em fazer uma visita na casa do irmão? Não, mas eu estou em comunhão. Sim, lá prega a verdade, lá nós somos verdadeiros cristãos. Não, é lá que tem a salvação, lá que tem as palavras de vida eterna, lá que a gente se reúne, lá que é lá. Mas assim você pensa dentro da tua mente, porque agir na prática muitas vezes você não age. Então você é cristão de reunião em reunião, você tem comunhão de reunião em reunião. Durante o dia, durante os seus dias você não está em comunhão. É a tua responsabilidade amar os outros, amar os irmãos como Cristo amou a igreja, como Cristo amou e se entregou. É a responsabilidade minha e tua. Não, mas eu não preciso me esforçar como Cristo se esforçou. Então você não entendeu o Evangelho. Se você não se importa com as pessoas que estão ao teu redor, se você é indiferente com as pessoas ao teu redor, ou você só se importa da boca para fora, ou você só se lembra de vez em quando dos teus irmãos nas orações, se lembra dos irmãos na oração, você não entendeu essa mensagem que João está falando. É a mensagem que vocês têm desde o princípio. Vocês podem ter ouvido todo domingo, mas vocês ainda não entenderam. Vocês podem ter ouvido e explicado no grego, mas ainda não entenderam, porque vocês andam diariamente, semanalmente, indiferentes. Eu sempre dou o exemplo do esposo e da esposa. Não, eu te amo, mas cada um dorme num quarto. E outra, eu tenho que viajar, daqui uma semana a gente se vê. Já pensou você passar, o marido passar 3 dias sem conversar com a esposa? Nossa, que amor que é esse? A esposa passar uma semana sem conversar com o esposo? Nossa, você é uma pessoa que imita Cristo. Você é a manifestação da luz de Cristo na terra. Nossa, que exemplo de cristão que você é. Não, você é mentiroso. Você engana a si mesmo e está falando que Deus é mentiroso também. Porque Deus é amor. E na tua vida não tem nenhum exemplo desse amor. Não há transparência, não há esta glória de Cristo brilhando na sua vida. Não, mas tem gente que diz que ama a Deus, mas é indiferente com os irmãos. Mas não se preocupe com os irmãos, isso é mentira. Versículo 10, siga adiante comigo aí, diz assim: quem ama seu irmão permanece na luz. Agora ele vai dizer quem são esses. Quem ama o seu irmão permanece na luz. No capítulo 1 ele diz: se vocês andarem na luz, se vocês estarem na luz, se vocês conhecem a Deus. Tá, mas quem são essas? Quem são essas pessoas? Tá, mas como é andar na luz? Como é obedecer? Que mandamento que é esse? É amor. E se você não ama, se você é indiferente, então é mentira, você odeia. Mas quem ama seu irmão permanece na luz, permanece com esse irmão. João capítulo 13, versículo 34 e 35. E antes eu li 34, agora eu vou ler o 35 junto. Vocês têm uma memória boa, vocês vão se lembrar que eu li agora há pouco esse texto. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que vão saber que aqui se reúne uma igreja de verdade? Quando vocês convidarem pessoas, quando pessoas virem congregar com nós, quando as pessoas nos virem, quando as pessoas assistirem às lives. Como vão saber que nós somos uma igreja de verdade, de discípulos de Cristo? Se nós amarmos uns aos outros como Cristo amou. Não, mas eu morro por qualquer um dos meus irmãos que estão aqui. Mas visitar mesmo, olha, é difícil. Não, mas eu ficaria numa bala, na frente de um revólver, numa pistola, numa metralhadora por qualquer um de vocês. Ah, mas vim antes do culto para ficar em oração, em comunhão com o pastor que vai pregar. É difícil, eu tenho minhas coisas, tenho correria no meu dia a dia. Não, mas eu subiria o Everest por amor a esta igreja. Eu faço e pico e pulo e corto. Mas visitar o irmão, mandar uma mensagem para o irmão, ter como chegar cheio do Espírito Santo na igreja, chegar e com respeito aos irmãos. Não, você nem se preocupa, você se preocupa mais com a sua vida. Talvez você se preocupe até mais com aqueles que são do seu sangue, você se preocupa mais com seus filhos, com seus pais, com seus primos, com seus parentes. Não é errado, ame eles também. Mas os irmãos na fé estão acima do sangue. Pastor, está falando que eu tenho que amar mais vocês do que a minha família de sangue? Exato. E eu provo isso também.
Gálatas capítulo 6, versículo 9 ao 10 diz assim, Gálatas no capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Façam o bem para todos, não se cansem de fazer o bem. Em especial, agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês, os da família da fé. A fé, a família espiritual está acima da família carnal, dos laços sanguíneos, principalmente, especialmente os meus irmãos na fé. Eu faço bem. Em primeiro lugar, eu me preocupo com os meus irmãos na fé, com a minha igreja. Mas muitos vão falar assim, tá, mas a igreja de vocês não ajuda ninguém, vocês não dão uma cesta básica para ninguém, vocês não têm projetos sociais. Calma aí, nós estamos com dificuldade para pagar as contas que a gente já tem. Nós estamos com dificuldade de levantar oferta suficiente para manter isso que o Senhor já nos deu nas mãos, e é responsabilidade nossa manter. Então calma aí, eu vou me preocupar primeiro com a minha família na fé, com os meus irmãos na fé, ver se eles têm tudo na casa deles, se não está faltando nada, se eles não estão com dificuldade. Vamos pagar as dívidas do ministério que nós como igreja nos reunimos nesse lugar. Vamos pensar uns nos outros. Com certeza um dia nós vamos ter projetos sociais, se Deus assim permitir. Mas primeiro nós temos que administrar o que Cristo já colocou nas nossas mãos, em especial a família da fé. A família da fé. Porque se nós não mostrarmos aqui dentro que nós amamos uns aos outros, que nós temos comunhão com Deus, que nós andarmos na luz, não adianta nós fazer projeto de cesta básica, não adianta nós construir casa, não adianta nós tirar pessoas da rua, se eu não ando em comunhão com os meus irmãos, se eu não pertenço a uma comunidade, se eu não consigo ter responsabilidade com esses irmãos que eu ando junto. Então como é que eu vou manifestar o amor de Deus lá fora? Como é que eu vou manifestar o amor de Deus para as pessoas que não são da nossa família da fé, se eu não ando nem com aqueles que são da nossa família na fé? João 3,16, esse texto vocês conhecem bem, né? Provavelmente a maioria tem decorado. A manifestação do verdadeiro amor. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe qual que é o limite do amor? O limite do amor é um Deus todo-poderoso, justo e santo, que poderia destruir toda a terra, mandar todo mundo para o inferno, porque todos nós somos pecadores, e mandar o seu Filho unigênito, santo, puro, perfeito, para morrer por pecadores como eu e você. E você diz que não consegue amar seus irmãos, você diz que não consegue ter responsabilidade com as coisas de Deus, você não consegue orar, você não consegue se esforçar para fazer as coisas para Deus, e você diz que ama Deus e ama os seus irmãos, e que você conhece a Deus, e que você tem comunhão com Ele, e que você é convertido, porque você tem ligação direta com o céu, porque você ora, porque você jejua, porque você dá comida aos pobres, mas você não tem responsabilidade com seus irmãos na fé. Como que isso pode ser? Como que pode ser verdade? Eu amo minha mãe, amo meu pai, amo os filhos, amo todo mundo, eu amo todas as pessoas, em mim não tem maldade, mas você é indiferente. Você é indiferente com as pessoas que estão ao teu redor. Não, você não ama. Mas aquele que ama verdadeiramente, ama até o limite do amor, que é a morte. Amar até a morte. Aquele que ama verdadeiramente, o versículo continua dizendo ali, sigam comigo, ainda no versículo 10: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. E é fácil de entender. Você anda por um caminho iluminado, tem alguma coisa que te faz tropeçar, e você diz assim: ah, mas eu não vi. Não, mas está todo iluminado. Como que você não viu? Como é que você tropeçou e não viu? Como é que você não sabia? Como que não foi intencional? Ah, mas eu fiz, mas não foi por intenção. Eu não fiz por mal. Tá, mas você é cristão, você anda na luz, e o caminho está todo iluminado, e você diz que tropeçou? Como assim? Você diz que não viu? Então, você não é cristão, você não foi liberto do pecado. João capítulo 11, versículo 9 ao 10 diz assim: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz.
Ele dá o exemplo daquela época, que não tinham postes como tem toda essa tecnologia, eletricidade nos dias de hoje. Então, o dia, 12 horas, você anda durante o dia, você consegue observar todas as coisas, você não vai tropeçar, você está ali observando, você está ali vigiando tudo, você consegue ver, você não vai andar tropeçando, mas de noite você já tem uma certa dificuldade. Se você andar no escuro, você vai provavelmente, dentro da tua própria casa, que você conhece tudo, sabe onde estão os móveis, provavelmente você vai perder a noção de espaço por causa do escuro, e você vai tropeçar em algum móvel. Então Jesus dá esse exemplo de andar na luz, de andar nas trevas, daqueles que vivem uma vida de santidade e aqueles que vivem uma vida de pecado. Mas então, como eu posso andar na luz? E como, se eu ando na luz, em mim não há tropeço? Se eu ando na luz, em mim não há tropeço. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz assim, ou melhor, mais adiante eu vou explicar esse versículo, mas antes tem que explicar o que é tropeço. Muitas pessoas, em algumas bíblias aí, pode ser que está escândalo. Nessa pessoa não há escândalo, não há tropeço, ele não serve de pedra de tropeço. E até sexta-feira nós estávamos vendo com os irmãos o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, que também usa essa mesma palavra, que não ser pedra de tropeço para os irmãos, não escandalizar os irmãos. E eu estudando esse capítulo 14 na sexta-feira, mas nem eu não tinha entendido ainda, estudei tanto esse texto e ainda não tinha entendido ele. Muitas pessoas acham que você ser pedra de tropeço para os outros, escandalizar os irmãos, é o pastor ter tatuagem, usar boné, calção no culto, regata, né? Você está escandalizando os irmãos, porque você está se vestindo de um jeito que escandaliza, ou, nossa, a igreja tem bateria, a igreja tem um som diferente, está escandalizando os irmãos. Ou você vai numa reunião de uma igreja que são mais tradicionais, eles estão vestidos todos de terno e as mulheres de vestido, e você vai ali de calção e de regata, você está escandalizando os irmãos porque eles se espantaram. Ou ser pedra de tropeço, muitos ainda acham, que era o que eu pensava, que tipo, um exemplo, você sabe que beber bebida alcoólica não é pecado, que pecado é se embriagar, mas tem um irmão ali na fé que tem problema com o alcoolismo, e daí você bebe na frente dele, ele sente vontade e sai, e depois vai encher a cara. Muitas igrejas até trocam o vinho da Santa Ceia por suco de uva, dizendo que senão vai fazer o irmão tropeçar, vai fazer o irmão pecar, vai escandalizar o irmão. Isso é mentira. O irmão não pecou porque você tomou uma cerveja na frente dele, o irmão pecou porque é pecador. O que é então servir de pedra de tropeço para o irmão? O que é servir de escândalo para o irmão? O que a palavra está dizendo aqui? Que quem anda na luz, nele não há tropeço. É alguém que não tropeça, alguém que não falha, alguém que não peca. Como assim, pastor, não peca? Servir de pedra de tropeço para os outros é você fazer o irmão pecar. Vou dar um exemplo correto agora. É assim, eu tenho certeza, biblicamente, que eu posso beber bebida alcoólica. O que eu não posso é me embriagar. O irmão, ele não tem esse conhecimento como eu tenho, então ele pensa que ele não pode beber. Não, beber é errado. E daí eu falo para ele assim, não, viu, fica tranquilo, pode beber. Não, tranquilo, bebe aí. Viu, toma um gole aí, bebe aí. Estou dando esse exemplo, mas existem muitos outros exemplos. Então o irmão, na consciência dele, acha que é pecado. Você que tem um conhecimento mais completo da palavra, já amadureceu isso, sabe que você pode beber, o que não pode é se embriagar. Mas você quer induzir o teu pensamento, o teu conhecimento sobre a vida do irmão, e o irmão vai lá e bebe, e depois ele fica mal. Eu não deveria ter bebido. Então ele peca contra a consciência dele, e o Paulo lá em Romanos no capítulo 14 diz que isso é pecado. Você impôs a sua opinião, pode até estar correto biblicamente, mas o irmão acha que não é certo ele beber. Mas ele, aquele que diz também ter essa opinião, não pode impor ao outro, porque não é contra a Bíblia. Mas você quer induzir o teu irmão a fazer isso, e ele não acha correto, então ele bebe porque ele fica constrangido que você está perto, que você está pedindo, mas ele, na consciência dele, fica constrangido, fica mal. Ele acha que pecou contra Deus. Você serviu de pedra de tropeço do irmão. Você deu um conselho para o irmão que levou ele a pecar contra a consciência dele. Você deu um conselho para esse irmão que levou ele a pecar. Você serviu de pedra de tropeço para esse irmão. Você escandalizou esse irmão. Não tem nada a ver com roupa, com estilo, até porque isso é legalismo, e Paulo diz que já ficou no passado. Mas se você tem essa opinião, você não pode fazer regra para a igreja de Cristo. Hoje em dia tem igrejas que se fundamentam em doutrinas humanas, em ensinamentos humanos, mas aqueles que andam na luz, nele não há tropeço. Pastor, por que eu tropeço? Por que eu caio? Por que eu peco? Por que eu dou conselhos errados? Por que eu tomo decisões erradas? Porque você quer.
Eu peco porque eu quero. É isso mesmo. Ah, mas você está dizendo, pastor, que você quer viver uma vida de pecado. Não, eu não quero viver uma vida de pecado. Eu estou falando que muitas vezes eu estou andando no caminho da luz porque Cristo me resgatou, mas em vez de eu olhar para Ele, eu olho para a esquerda ou para a direita e acabo tropeçando. Porque em vez de eu estar olhando para Cristo, eu estava desatento. Não é assim durante o dia? Está todo iluminado, de repente você tropeça. Mas aonde que eu tropecei? Porque você não estava atento, porque você não estava olhando ao seu redor, porque você não estava vigiando, porque você não estava olhando para o alvo, para o foco, para a luz que é Cristo. Então é por isso que você peca, por livre e espontânea vontade. Porque se você diz que tem algo que te domina, que foi sem querer, que você se deixou levar, que você não sabia, não, isso é mentira. Então você é escravo do pecado ainda. E em Romanos capítulo 6, 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Deus. Escravos de Deus, é isso mesmo, escravos de Deus. E esse fruto dessa libertação do pecado nos leva à santidade, à obediência a Deus, a obedecer os mandamentos do Senhor, que nos leva para a vida eterna. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Mas eu não resisti, mas foi mais forte que eu. Ah, mas a carne é fraca. Mentira, você se jogou. A tentação veio, em vez de você ir orar, de você buscar a presença de Deus, você decidiu pecar. Você decidiu, mas foi sem querer, mas eu não sabia, mas eu me deixei levar, mas não foi intencional. Mentira, mentira. Não lhes veio tentação que vocês não podem suportar. E toda tentação que vem, Deus já deu um escape, já deu uma maneira de você fugir dela. Tiago capítulo 1, versículo 14 ao 15 diz assim: Tiago no capítulo 1, versículo 14 ao 15: cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Mas por que eu ainda continuo pecando, pastor? Se a Bíblia diz que se eu andar na luz eu não tropeço, em mim não há tropeço. Por que eu tropeço? Porque você escolhe, é escolha tua, você toma decisões erradas. Eu sei muito bem como é isso, porque eu sou pecador. Eu tomo decisão errada quando eu não olho para Cristo, quando eu não busco a presença de Cristo, quando eu não oro, quando eu não jejuo, quando eu não estou em leitura constante, em comunhão constante com os irmãos e com a palavra. Por isso eu falei para vocês essa semana, nós pararmos de fazer culto vai ter consequências tão grandes, que seria melhor ter morrido de Covid do que ter deixado de cultuar a Deus. Você deixar de cultuar ao Senhor tem consequências tão grandes. Eu estou falando de deixar de cultuar a Deus, de estar em comunhão com Deus. Eu não estou falando deixar de viver aglomerado com pessoas no meio da pandemia, andar de qualquer maneira, não se cuidar, não passar álcool em gel, não usar máscara. Eu estou falando de responsabilidade de cultuar ao Senhor. Há consequências enormes, há muitas consequências. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Não viva tropeçando, não sirva de pedra de tropeço para os irmãos. Se você andar na luz e você vigiar e orar, em você também não vai ter tropeço, em mim não vai ter tropeço. O exemplo melhor para vocês entenderem aqui é quando Jesus fala que tem que morrer. Lembra que ele, mas se vocês dizem que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que revelou, mas foi Deus que estava no céu. Pedro entregou, falou palavras que foram revelações de Deus. Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E depois Jesus começa a falar que vai para Jerusalém, que ele tem que morrer, ser pendurado, tem que sofrer, pelos nossos pecados ele sofreu. E daí Pedro, espertão, foi lá para Jesus e disse para Jesus assim: não tenha piedade de ti, jamais o Senhor precisa fazer isso, não. Pedro querendo aconselhar a Deus: não, nunca vai te acontecer isso, tenha piedade de ti mesmo, o Senhor não precisa sofrer, o Senhor não precisa morrer. O Pedro estava falando assim para ele: o Senhor não precisa salvar todo mundo, porque se Jesus não morresse, ele não salvaríamos, hoje nós não estaríamos aqui. Então, Senhor, tu não precisa sofrer.
Não, o Senhor não precisa sofrer. Olha que pensamento. Jesus precisava sofrer e morrer pelos nossos pecados, e Pedro está querendo impedir a salvação. E daí Jesus fala para ele lá em Mateus 16, versículo 23, o seguinte: Jesus virou e disse a Pedro, olha bem, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas dos homens. Ou não pensa como Deus, pensa como homem. O que é então pedra de tropeço? É uma ideia maligna, satânica, é uma ideia demoníaca que faz parte das nossas vidas quando nós nos desviamos da luz. É exatamente isso. Pedro estava querendo aconselhar Jesus que Jesus não precisava sofrer. A Bíblia diz que Jesus precisava sofrer, e sofreu, e Pedro queria impedir. Não é isso realmente, essas ideias malignas e satânicas que servem de pedra de tropeço até hoje para a igreja? Você é o filho do dono e do ouro da prata. Deus é o dono de todas as coisas, Ele é soberano, você não precisa sofrer, você pode andar do teu jeito, Ele conhece o teu caminhar, Ele te ama, Ele faz morada em você, e Ele vai te transformar aos poucos. Não é assim mesmo, irmãos. Deus vai te proteger, Deus vai te honrar, você pode viver de qualquer maneira. Essa pessoa que diz esse tipo de coisa, que o cristão não vai sofrer, que vai ter do bom e do melhor, que vem para a igreja só para buscar prosperidade, eu vou porque eu me sinto bem. Pedra de tropeço, ideia maligna, satânica, não pensa como Deus, pensa como homem. Todos os nossos pensamentos e desejos carnais que são contra a palavra de Deus são malignos, demoníacos e satânicos. Aparta de mim, Satanás, aparta de mim, ideia satânica, ideia maligna, porque Pedro até agora estava falando uma palavra do céu. Deus revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Dali a pouco o diabo já colocou um dardo inflamado ali, maligno na mente dele. Ele foi querer aconselhar Jesus. Jesus está falando para ele assim: essa ideia que você como homem está me dizendo, que veio da tua carne, dos teus pensamentos, na verdade ela é satânica, ela é demoníaca, ela é maligna. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também sofrer por ele. Sim, se você anda na luz, se você não há tropeço, se você orar e vigiar diariamente, se você jejuar, buscar a face do Senhor, você vai continuar sendo pecador. Você vai pecar, mas você vai ver a diferença de andar em santidade. Você vai ver a diferença de que as coisas que te afetam tanto já não vão te afetar da mesma maneira, que os teus desejos, as tuas cobiças já não vão fazer parte mais do teu dia a dia. Aí sim você vai entender o que é realmente o mandamento de amar uns aos outros como Cristo amou, não buscando os seus próprios interesses, mas morreu, se entregou por nós na cruz do Calvário, derramou o sangue dele por pecadores, em amor de pecadores, eu e você. Versículo 11 diz assim: mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Olha só, aquele que anda na luz não tropeça, mas aquele que odeia o seu irmão, que é indiferente com o seu irmão, que acha que não tem responsabilidade com a vida do irmão, ele não só está nas trevas, mas ele anda nas trevas. Então é óbvio que essa pessoa vai andar tropeçando, é óbvio que essa pessoa vai andar pecando. A pessoa diz assim: não, Deus me ama, eu amo a Ele, mas tem coisas que eu não consigo me libertar, tem coisas que eu não consigo deixar. Não, você está nas trevas, você anda nas trevas. Sabe por que a tua vida é repleta de pecado? Que você mais peca do que faz a vontade de Deus, que você peca constantemente, que você vive pensando besteira, que você vive fazendo besteira, que o culto não é importante para ti, que os irmãos não é importante, nem a Bíblia, nem a oração é importante para ti, porque você está nas trevas e anda nas trevas, então você não consegue ver. É isso que o texto continua dizendo. Ele diz assim: não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Mas o interessante é que essa pessoa vai dizer: não, eu sei, eu conheço, eu vejo, eu não faço nada de errado. Mas pastor, o que eu preciso mudar se eu não faço nada de errado? Eu não faço nada de errado, eu não mato, não roubo, eu não estuprei ninguém, eu não dei pedrada em ninguém, eu não julgo as pessoas, eu amo todo mundo. Você está tão cego, irmão, que você não consegue reconhecer quem você é e quem Cristo é na tua vida. Você está tão nas trevas, andando nas trevas, que a tua vida já é repleta de pecado, que você nem consegue ver. Você não consegue ver, você nem sabe para onde que você vai. Quem está na luz sabe para onde vai, está vendo para onde vai. Mas quem anda nas trevas não sabe, não vê para onde vai, não consegue enxergar. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz assim: filhinhos, não amemos
palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se você não ama em ação e em verdade, você só diz que ama da boca para fora, você não ama. Esse não é o amor verdadeiro. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, para vocês entenderem. Vocês que são grandes conhecedores da palavra de Deus, sabem do que eu estou falando. Vocês já entenderam, eu posso falar que nem João falou para eles, eu não estou trazendo nada novo para vocês aqui, é só a mensagem que vocês já ouviram desde o começo. Eu só estou aqui fazendo vocês se lembrar do que vocês já sabem. Se você não sabe, que bom que você está aprendendo hoje, talvez hoje seja o dia da tua conversão. Ah, mas eu nasci e cresci na igreja. Não, mas conversão é diferente. Conversão é diferente. Andar na luz é diferente, amar é diferente, não é amar só de boca, não é amar só da boca para fora, porque se você ama da boca para fora, você está cego, você anda nas trevas, você está nas trevas. Salmos capítulo 1, versículo 2, vocês vão entender o que é estar nas trevas e andar nas trevas. Tá, mas estar nas trevas já não anda nas trevas? Você vai entender a diferença, por que ele acrescenta isso, por que ele repete e acrescenta dessa maneira. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Olha só que interessante. Como é feliz, como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho do ímpio, que não imita a conduta dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é estar nas trevas e andar nas trevas. Ele não é só alguém que está junto com os pecadores, porque nós devemos andar com os pecadores, nós devemos andar com os descrentes, nós mesmos somos pecadores, nós devemos andar com essas pessoas, mas esse não, ele se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores, ele segue o conselho dos ímpios, e ele imita a conduta do ímpio. Então o problema não é o homem estar numa roda que os caras só estão falando besteira, um cristão, homem de Deus, estar numa roda que todo mundo está falando bobagem. O problema é ele dar risada junto. O problema é ele não dar risada e ficar quieto. Vou ficar quieto aqui. Ai, Senhor, obrigado porque eu não pequei junto com esses pecadores. Você pecou sim, porque você se omitiu da verdade. Você se omitiu do certo. Você se omitiu do que era correto. Então sim, você deixou de fazer o bem, você cometeu o pecado. Você está não só na roda dos escarnecedores, como você está seguindo a conduta e o conselho deles. E muitas vezes você escuta e imita mais as pessoas que você vê na TV, mais as pessoas que estão no teu redor do que a Cristo. Você anda mais parecido, a tua conduta é mais parecida com as pessoas que te cercam, os descrentes, o mundo, como muitas pessoas dizem, do que com Cristo, do que com o caminhar de Cristo. Por isso que essa pessoa está nas trevas, e não só está nas trevas, ela anda nas trevas. Então os tropeços vão se tornar maiores, mais frequentes, vai deixar de orar, vai deixar de ler a Bíblia e vai cair. Uma hora vai cair, os tropeços vão ser tantos que vai cair. Tomara a Deus que, se você seja um cristão verdadeiro e você está andando nas trevas, que você tropece tanto até cair, porque se tu cair, se você é um cristão verdadeiro e cair, você sabe que em Cristo Jesus você tem um intercessor, você tem um mediador, uma propiciação pelos seus pecados. Mas se você anda dessa maneira, provavelmente, a grande verdade é que você nunca se converteu, que você não conhece Jesus, que você não ama Ele, e que você está mentindo, que você odeia seus irmãos que você diz que ama, que você odeia a igreja que você diz que ama, que você odeia as pessoas que estão ao teu redor, e você não segue os mandamentos do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz assim: não sejam sábios a seus próprios olhos, temam o Senhor e evite o mal. Aquele que está nas trevas e anda nas trevas, ele não enxerga, então ele dá conselhos, ele age, ele fala, e ele acha que tem comunhão com Deus, ele acha que está certo, porque ele está sendo sábio aos seus próprios olhos, porque ele não consegue ver o que está acontecendo realmente. A luz de Cristo já não brilha na vida dele. João capítulo 12, versículo 35 ao 36 diz assim: disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz está entre vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus subiu e se ocultou deles. Jesus estava falando: eu sou a luz do mundo, eu estou aqui com vocês.
creiam em mim, andem comigo, vivam comigo, porque um dia eu vou ser tirado do meio de vocês. Mas se vocês continuarem crendo em mim, as trevas não vão pegar vocês de surpresa, o pecado não vai pegar você de surpresa, a pedra de tropeço não vai pegar você de surpresa. Ande, caminhe como Cristo caminhou. Então, de fato, você vai entender por que você age da maneira que você age, por que você ainda não tem a responsabilidade que você deveria ter, por que você se deixa levar tão facilmente por coisas desse mundo. Porque você não está olhando para a luz, você não está olhando para Cristo, ou talvez você nem convertido é. Versículo 12, agora João vai se encaminhando para o final dessa parte, e o versículo 7 e 8 foram versículos de transição, o versículo 9 e 10 é a explicação, e agora ele começa a encorajar essa igreja. Ele diz assim no versículo 12: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Sim, ele está se referindo a toda a igreja, ele está se referindo de maneira geral, com um tom pastoral. A imagem do pastor na igreja é essa, de um pai para aquelas pessoas que estão ali, e essas pessoas também têm que agir desta maneira. Talvez há pastores, eu não sou tanto assim, mas há pastores que são muito atarefados, que têm igrejas muito grandes, e é um trabalho muito duro. Então você que tem esse conhecimento, faça esse pastor ser um pai, haja com esse pastor como um pai. E o pastor, porque muitas vezes é só o pastor que está errado, o pastor que não visita, o pastor que não chama, o pastor que não manda mensagem, né? Você não, você está certo, sentadinho na tua casa, você está correto em reclamar. Então faça você, haja você, incentive você, visite você, caminhe você. Você é cristão, você tem essa responsabilidade. Então João está falando para eles: escrevo essas coisas para vocês, eu falo essas coisas para vocês. Por quê? Porque os seus pecados são perdoados, porque vocês são cristãos verdadeiros, que por mais que eu estou falando que o mandamento é pecar, e que em você, se você andar dessa maneira, não há tropeço em você, você vai tropeçar, você vai pecar. Mas os teus pecados agora podem ser perdoados em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a razão, porque nós somos justificados, porque nós somos filhos de Deus. Ele fala desde o começo: não peque, mas se pecar nós temos um intercessor, ele é a propiciação dos nossos pecados. Agora você pode obedecer a Deus. Agora, quando você cai, você pode se ajoelhar na presença de Deus e orar, pedindo perdão, expondo esse teu pecado, confessando o teu pecado, porque agora você é um filho de Deus. Então João escreve assim como eu estou dizendo essas coisas para vocês: eu lhes digo essas coisas, eu lhes prego o Evangelho, porque vocês são perdoados dos pecados de vocês, porque vocês são cristãos verdadeiros. E ele diz assim: graças ao nome de Jesus, é por conta de Cristo Jesus nosso Senhor que nós somos perdoados. A ideia de por causa do nome na época é por causa da pessoa, por causa dele, por causa de Cristo Jesus nosso Senhor. E eu não vou me cansar de explicar para vocês o plano de salvação. Jesus Cristo, ele se sacrificou por nós. Qualquer dia, qualquer hora que vocês estiverem comigo e me perguntarem: pastor, me explica qual é o plano de salvação, eu vou falar para vocês. Mas por que eu era merecedor do inferno? Por que eu sou pecador? Como que Cristo me salvou? Vou explicar para vocês todas as vezes. E mais uma vez eu vou explicar para vocês. Deus é santo, puro e odeia o pecado. O homem é pecador, impuro e ama o pecado. A resposta de Deus a esse quadro humano, e a resposta de Deus por ele ser santo, puro e odiar o pecado, e o homem ser impuro, pecador, amar o pecado, a resposta de Deus é essa: ira, justiça e condenação. Deus é santo, então ele se ira contra o pecador. Deus é puro, então ele faz justiça contra o impuro. Deus odeia o pecado, o homem ama o pecado, então ele vai condenar o homem. Mas Deus então propõe uma solução. Qual é essa solução? A solução é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vem, se faz carne, Deus se faz carne, habita entre nós. Ele é santo, puro e odeia o pecado. Jesus é Deus, ele é santo, puro e odeia o pecado. Ele então morre em nosso lugar, ele é a propiciação. Vocês se lembram que a propiciação aplacou a ira de Deus? A ira de Deus esteve sobre ele, porque a resposta de Deus é ira, justiça e condenação. Então Jesus, sendo santo e puro e sem pecado, a ira de Deus esteve sobre um homem santo. A justiça de Deus esteve sobre um homem justo, puro. E a condenação de Deus esteve sobre um homem sem pecado.
É por isso que Ele pôde pagar pela nossa salvação. É por isso que Deus propôs essa solução. A solução é eu mesmo, enviar o meu Filho, eu cortar na minha carne, mostrar o amor e salvar aqueles que eu escolhi antes da fundação do mundo. Esse é o plano de Deus, o sacrifício vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo sacrifício santo, puro e agradável, Ele aplacou a ira de Deus. Ele aplacou a justiça de Deus, Ele se tornou justiça de Deus, e Ele nos trouxe a salvação. A salvação vem porque Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu em nosso lugar. E João continua nos encorajando: vocês são filhinhos, eu amo vocês, eu ensino vocês por amor. Agora eu vou continuar falando. Ele diz assim no versículo 13, sigam comigo: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ele está falando aqui de Jesus, vocês conhecem Jesus. E quando ele fala pais, ele não está falando pais da igreja, aqueles que são pais, que têm filhos na igreja. Ele está se referindo a pessoas mais velhas da igreja, de mais idades da igreja. E vocês vão entender que é isso mesmo. Muitas pessoas dizem: não, ele estava falando dos pais, agora ele está falando dos jovens, tá, mas e os solteiros ele não fala? É os que são mais velhos e solteiros ele não fala? Na verdade isso é uma bobagem que inventaram aí fora. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem Jesus. Vocês são mais velhos, vocês têm mais maturidade e idade. Não maturidade espiritual, que pode ser velho de igreja, mas não tem maturidade. Mas eu escrevo a vocês porque vocês já ouviram isso. Vocês conhecem o Cristo. E ele continua dizendo: jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E não é pisa na cabeça da serpente, xinga o diabo, como muitas pessoas dizem fora. Vamos fazer aqui uma batalha espiritual e começam a xingar os demônios e cantam músicas, pisa na cabeça do diabo. Isso não é vencer maligno, pelo contrário, isso é fazer a vontade dele, porque isso é satânico. Isso é satânico, isso é demoníaco. Nem o arcanjo Miguel ousou proferir palavras de blasfêmias contra Satanás, mas disse que o Senhor o repreenda. Mas esses são zombadores. Quando ele diz aqui venceram, que os jovens, que esses venceram o maligno, ele está falando para os mais jovens da igreja, de idade. Venceram o maligno. Isso não quer dizer que os velhos não venceram, porque depois ele vai dizer exatamente isso. Venceram o maligno, ele está dizendo assim: vocês venceram os falsos profetas, vocês venceram as heresias, vocês venceram as ideias malignas, vocês têm teologia, vocês conhecem a palavra, vocês andam em comunhão com Deus. Então vocês venceram essas obras malignas das trevas, essas ideias que causam pedra de tropeço à igreja de Cristo. Vocês são vitoriosos por causa de Cristo, vocês são perdoados por causa de Cristo. E ele adentra no versículo 14 dizendo: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês, agora ele não diz escreva, ele diz escrevi porque vocês conhecem o Pai. Todos vocês conhecem a Jesus Cristo, conhecem a Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês andam em comunhão, vocês se afastam do pecado, vocês buscam obediência, vocês conhecem a Deus. É vocês que andam dessa maneira que conhecem a Deus. E ele continua dizendo: Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele começa a repetição, né? Vocês conhecem, vocês sabem quem é Jesus, vocês têm o conhecimento verdadeiro. Ele continua dizendo no mesmo versículo: e jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno. Em vocês a palavra de Deus permanece. Porque a igreja, porque os jovens, porque os filhinhos, toda a igreja, os mais jovens e os mais velhos vencem o maligno. Porque nós, a igreja de Cristo, vencemos o maligno, vencemos os falsos profetas, vencemos as heresias, vencemos o falso ensino. Porque a palavra de Cristo, porque a palavra de Deus, porque o próprio Deus permanece em nós. A palavra de Cristo, em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. O melhor exemplo que eu poderia dar aqui para me encaminhar para o final é esse: Mateus capítulo 4, versículo 3 ao 11, a tentação de Jesus. Como você vence o maligno? Como Jesus. Ah, mas eu não sei como vencer as falsas doutrinas, eu não sei como vencer esses hereges. Eu vejo tantas pessoas enganando, eu vejo pessoas, assim como nós já sabemos, que estão tentando nos tirar daqui. Nós sabemos que muitas igrejas, muitos pastores estão falando mal de nós. Nós realmente somos em poucas pessoas, mas estamos incomodando nessa cidade. Ah, porque o pastor é contra o dízimo, ah, porque o pastor é tatuado, ah, mas porque o pastor isso, ah, porque a igreja é preta. Não, a igreja é preta, as paredes do lugar onde a igreja se reúne é preta. E eu não me pintei, a não ser as tatuagens.
Mas a maior prova de que nós vencemos de fato o maligno é a palavra de Deus. Olha só como Jesus venceu o próprio Satanás. O próprio Satanás. Diz assim em Mateus capítulo 4, versículo 3 até o versículo 11. Versículo 3 e 4 melhor. Diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás vai vir para você e vai dizer: você precisa trabalhar, não dá tempo de ir no culto, não vai dar tempo de fazer as coisas para Deus, porque você precisa ganhar o pão, você precisa ter dinheiro para sustentar a tua família, não vai dar para ofertar, porque senão vai sobrar no final do mês, não tem tempo, eu tenho que buscar. Não, assim está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículos 5 e 7 diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos deles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Sim, Satanás vai vir e vai dizer assim: se você é filho de Deus, se você é cristão, não precisa passar álcool em gel, você pode ir na casa dos teus parentes fazer aglomeração. Sim, a igreja pode fazer evento. Satanás vai vir e vai falar: você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não tem doença que vai chegar na tua vida. Se você pegar Covid é porque você é pecador. Porque não, Satanás vai vir falar: não, Deus vai mandar os anjos para proteger da doença, Deus vai mandar os anjos, pode se aglomerar, fica à vontade, anda à vontade, que Deus vai mandar os anjos. Calma aí, assim está escrito, assim diz o Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus, não põe à prova o Senhor teu Deus. Versículo 8 e 10 diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás vai vir te falar: se você não trabalhar, você não vai conseguir, você não precisa de igreja, você pode falhar porque você tem as suas responsabilidades, e se você me seguir, se você fazer a campanha, se você dar o dízimo, se você ofertar, se você se sacrificar, então você vai ter do bom e do melhor nessa terra. É só você fazer a campanha, é só você usar a chave, é só você usar a pulseira, é só você ter o lenço ungido. Ou do outro lado, Satanás vai falar assim: você não precisa ir todo dia na igreja, você tem suas coisas, acha um trabalho de noite, você não precisa ofertar, sustentar pastor, aonde que já se viu. Não, você tem que reter para ti, guardar para ti, porque daí você vai ter do bom e do melhor nesse mundo. E daí você vai olhar para Satanás e vai dizer: afasta-se de mim, Satanás, porque está escrito, eu não vou me prostrar a outros deuses, a outros senhores, eu não vou me prostrar aos meus desejos, aos meus sonhos, eu não vou me prostrar perante ao meu patrão, perante o meu negócio, perante a minha empresa, eu não vou me prostrar perante as coisas desse mundo, porque está escrito, só a Deus preste culto. Sabe como você vence o maligno? Sabe como você realmente vê que você anda na luz, que você conhece a Cristo? Obedeça os mandamentos dele, estude a Bíblia, que cada vez que vir uma pedra de tropeço no teu caminho, a luz vai iluminar o teu caminho e você vai dizer: assim está escrito. É assim que se vence o maligno, é assim que se vence o maligno. Não é com teologia da prosperidade, não é com culto de libertação, é conhecendo a santa e sagrada Escritura, habitando ricamente a palavra de Deus em nossos corações. Sim, amada igreja, amem uns aos outros, na prática, se importem uns com os outros, convivam uns com os outros. O mandamento é esse, e o ensinamento Jesus já nos deu. É um mandamento antigo, mas Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou como amar, como andar. Sim, os dias são maus, as coisas que estão acontecendo são horríveis, são terríveis, o nosso governo está tomando posicionamentos terríveis, pastores, instituições religiosas tomando posicionamentos terríveis, malignos, mas não ponha o teu Deus à prova. Ande com Cristo, amem uns aos outros, andem na luz. De fato, meus irmãos, se vocês conhecem a Deus,
Isso vai ser demonstrado diariamente em santidade, em amor uns pelos outros. Se nós de fato amamos a Deus, se de fato nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vencemos os falsos profetas, nós vencemos o maligno, nós andamos perdoando uns aos outros, sim, nós pecamos, vai ter desavença, vai ter discussão, mas o amor de Deus e o perdão de Cristo nas nossas vidas vai ser superior, a vontade de estar com os irmãos vai ser superior, a vontade de estar em comunhão vai ser superior, vai ser mais forte dentro de nós, a comunhão vai ser mais forte entre nós, a comunhão de quando a igreja se reunir para cultuar a Deus vai ser diferente, os gritos, as palavras de glórias vão sair dos lábios, a manifestação do Espírito será mais forte entre nós, quando nós mostrarmos o nosso amor a Deus, obedecendo os seus mandamentos, vivendo e andando como Cristo andou. Aí sim venceremos o maligno, conhecendo a palavra de Deus e sendo praticantes da palavra de Deus. E para finalizar esse culto, em 1 João capítulo 4:4, você pode abrir comigo, 1 João, esse mesmo livro que você tem aberto aí na sua Bíblia, 1 João capítulo 4:4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que está no mundo, e é Deus que habita em nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo, habita em nós. Por isso nós vencemos o maligno, por isso nós vencemos as heresias e os falsos profetas, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja a honra e a glória para todos sempre. E ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja a honra e a glória para todos sempre. Glória a Deus, igreja. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor para finalizar esse culto, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.